Você sabe realmente como analisar um fundo imobiliário para sua carteira? No vídeo de hoje você vai aprender isso de uma vez por todas. Entender como filtrar os melhores ativos, o que levar em consideração na hora da sua análise e também quais os aspectos mais importantes na hora da escolha do fundo imobiliário que você quer. Fechado? E nada melhor do que aprender isso na prática, certo? Porque nesse vídeo eu vou comprar um novo FII para minha carteira, então você aí vai ver todo o meu racional por trás que me faz escolher um fundo ao invés de outro, dentre tantos outros que a gente tem na nossa bolsa. Quais os aspectos que me fazem escolher, quais as características que me fazem excluir um em relação ao outro e por aí vai. Eu já adianto que vai ser conteúdo de curso pago do início ao fim e não aqueles conteúdozinhos aí que o cara só comprou ativo e nem diz por quê. Com isso você não aprende nada, só vê uma diquinha ali no máximo. Ah, tá, então eu vou aprender tudo isso de graça. Basicamente, cara, vai ser de graça. Você só vai deixar o seu like e a sua inscrição lá no final ou agora se você gostar do conteúdo e se realmente agregou alguma coisa pra você, beleza? Pra entender por que eu tô comprando esse fundo hoje, seria legal se vocês vissem um vídeo antigo onde eu vendi um que não fazia mais parte da minha estratégia. Eu acho que vendo esses dois vídeos vai agregar bastante. E é claro, esse aqui complementa o vídeo antigo, mas o que eu vou fazer aqui é basicamente comprar um novo fundo, já que eu vendi, como eu falei, né, o antigo no vídeo passado. E se por acaso você tiver curiosidade do porquê eu fiz isso e entender também o meu racional para a venda de um ativo, é só assistir lá, fechado? E qual o tipo de fundo que eu vou comprar hoje? Porque como vocês devem saber, existem fundos de papel e fundos de tijolo. E para hoje eu vou comprar fundos de papel e já vou mostrar para vocês o porquê disso. Essa aqui é a minha carteira atualmente. Se vocês também quiserem ver um pouco mais da atualização, né, a atualização mais recente aqui da minha carteira, também tá nesse vídeo aqui do card. É só vocês verem lá para ver em que é que eu invisto aqui e quais os ativos que eu invisto, ok? Mas como hoje o aporte é basicamente aqui em fundos imobiliários e mais especificamente em fundos de papel, eu sempre trago aqui, né, essa planilha que eu também já deixei num vídeo linkado aí, totalmente gratuita para vocês, beleza? Onde eu posso trazer aqui os meus ativos, né, e segregar eles de acordo com a sua classe, seja ele de escritório, FOF, papel e por aí vai. E no vídeo passado eu vendi um fundo imobiliário, né, por isso essa lacuna aqui e eu quero preencher ela hoje. Mas por quê? Porque eu tenho uma microalocação, digamos assim, em fundos imobiliários, onde eu escolho ali as classes dos ativos, né? Escritório, logística, shopping, papel e por aí vai. Então eu tento ficar exposto a todas essas áreas dentro dos fundos imobiliários, para que a minha carteira, né, possa beber dos rendimentos de cada uma dessas áreas que eu considero que são boas áreas aqui para os investimentos nos fundos imobiliários. Então aqui na carteira, né, na minha carteira ideal, aqui na alocação ideal, eu teria que a minha porcentagem em fundos de papel deve ser de 27%, enquanto que atualmente ela está em 20,9%. Então eu tenho que aportar aqui pelo menos R$ 1.000 em fundos de papel para que a minha microalocação aqui em fundos imobiliários ela fique mais próxima ali do ideal que eu pretendo para minha própria carteira. E eu já tenho também na minha carteira dois fundos imobiliários de papel que são o POR 11 e o KNSC. E eu não quero aumentar tanto assim, né, tão drasticamente a minha posição nesses ativos, porque como vocês podem ver, o POR já é a maior posição da minha carteira. Então, se eu aportasse mais R$ 1.000 aqui nele, ficaria um pouco desbalanceado. E como de acordo com alguns estudos, que eu posso até trazer para vocês também em vídeos próximos, em relação à quantidade de ativos, 14 ativos aqui para fundos imobiliários, ainda assim é uma boa média. Eu estaria diversificado e não pulverizado. Então, por isso, a decisão de comprar mais um fundo de papel. E é claro também, tirando aqui, entre aspas, né, o Juro 11, que é um FII infra e não um fundo, que o investidor 10 coloca aqui. Então, no total, eu vou ficar com 13 fundos imobiliários. Mas como escolher um fundo dentre tantos outros que existem aí no mercado? Qual o melhor e como é que eu posso segregar isso? Agora vai vir uma sacada muito bacana, onde eu vou mostrar para vocês todos os filtros que vocês podem fazer de acordo com o que vocês buscam em cada fundo imobiliário, seja um filtro por liquidez, por PVP, por dividend yield, mas como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, no site chamado Fundamentos. Esse aqui, ó, o primeiro que vai aparecer, né? Então, vocês clicam aqui nele e vão vir aqui, ó, na parte direita, buscar por, aqui a gente tem empresa, né, que são ações e FIIs. Então, a gente aperta aqui em FIIs e não preenche nenhum desses filtros aqui e só dá um buscar, fechado? Dessa forma, esse site vai trazer pra gente todos os fundos imobiliários listados na B3, né, que foram negociados aí pelo menos nos últimos 3 meses. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, selecionar todos esses ativos, pô, bastante, hein? E aí, né, dá um Ctrl C, trazer aqui para um Google Sheets da vida, né? Vocês podem digitar aí, ó, Google Sheets. Aqui, ó, Google Sheets, vocês já vão entrar e dar um Ctrl V aqui nos dados que a gente copiou. Então agora a gente vai ter esses dados aqui na palma da nossa mão para que a gente possa fazer, né, aqueles filtros que eu falei para vocês e segregar aqui os melhores fundos de acordo com os fundamentos que vocês mais prezam, fechado? É claro que isso aqui também pode ser feito por um Excel da vida, mas eu trouxe aqui para o Google Sheets porque eu acho mais conveniente, beleza? Então a gente vai apertar aqui, ó, o botão direito e vir aqui em converter para
tabela. Então agora a gente tem uma tabela e nessa tabela a gente pode fazer diversos filtros para que a gente possa ter aí os melhores ativos. Só para vocês terem noção do quão difícil poderia ser a gente escolher um ativo aqui, eu vou usar aqui esse comando, ó, Ctrl Shift menos, para a gente poder ir lá embaixo, né? E a gente vai poder ver que aqui a gente tem uma contagem, ó, de 388 fundos. Então o que a gente vai fazer vai ser colocar filtros aqui para que cada vez a gente tenha menos fundos para serem analisados e, é claro, os fundos de maior qualidade, fechado? Então agora, né, eu vou começar a trazer os filtros aqui para esses caras, como por exemplo aqui na parte de segmentos. Como eu falei que era um fundo de papel, o que eu vou segregar aqui nessa parte vai ser pelo tipo desse segmento, né? Os fundos de papel, eles estão listados aqui, ó, com títulos e valores imobiliários, né? Então a gente vai pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl C, vir aqui na parte de filtros, colocar aqui, ó, um filter column e filtrar por condição. Filtrando por condição, a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção, o texto contém. E esse texto deve conter, né, esse título e valores imobiliários. Vamos dar um OK aqui e vai ver que todos os fundos que a gente tem aqui agora, ó, são fundos de papel. Então a gente tem, ó, 90 fundos, né? Então já diminuí muito mais da metade os fundos que a gente tem para analisar, né? Só que eu não vou analisar todos os fundos de papel. Eu vou colocar aqui ainda mais e mais filtros para que a gente possa extrair só os melhores. E é claro, também excluir aqui outras colunas que não fazem tanto sentido assim. Como por exemplo aqui essa da cotação, essa FFO Dividend Yield. Então a gente vai vir aqui, ó, botão direito, excluir coluna da tabela, porque essas colunas aqui, elas não influenciam em nada, certo? Vou excluir também essa coluna aqui, vou deixar de liquidez, a quantidade de imóveis também vou excluir, né? Porque a gente está tratando de fundos de papel. Então show, já fiz o filtro aqui para as colunas que vão realmente nos importar aqui. Então eu vou começar o filtro pelo Dividend Yield. Eu vou querer fundos imobiliários que paguem pelo menos aqui, ó, um valor que está entre, né? Então eu vou colocar aqui a condição está entre. E aí, aqui vocês podem colocar os valores que vocês quiserem, sei lá, Dividend Yield de 12%, de 15%, de 20%, enfim. Aqui vocês vão fazer os filtros e essa é a parte bacana onde você impõe o que você quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um Dividend Yield de 11,5%, né? Dividend Yield mínimo. E aí, sei lá, um Dividend Yield de 16%. Só lembrando aqui, né, de colocar a porcentagem. Então, a gente vai querer um fundo que tenha Dividend Yield entre 11,5% e 16%, ok? Então, vou descer aqui, ó, dar um OK e aí a gente já vai ver quantos FIIs aqui a gente já vai ter só com esses dois filtros, né? Segmento de papel e com esse Dividend Yield aí um pouco mais segmentado. Então, mais uma vez aqui, Ctrl Shift menos, a gente já vai ver, ó, que diminuiu a contagem para 60. Ou seja, a gente já excluiu mais 30 fundos que não estão naquele filtro que a gente queria, beleza? Então, agora vamos para a parte de PVP. Aqui em PVP, a gente vai filtrar por condição também um fundo, né, que esteja entre, né, que os seus valores estejam entre um valor de PVP que a gente quer e outro. Nesse caso aqui eu vou filtrar, por exemplo, um fundo aí com PVP de 0,8 até ali um PVP 0,93, né, para que, sei lá, a gente possa excluir fundos que estejam muito caros ou então muito baratos a ponto de trazer um risco enorme para nossa carteira. Então, mais uma vez eu vou aqui em OK e agora a gente já vai ter aqui, ó, 30 fundos, né? Ou seja, a gente tá só diminuindo ainda mais e trazendo mais qualidade para as nossas escolhas. O outro filtro que eu vou fazer aqui é por valor de mercado, porque não adianta muito a gente pegar aqui um fundo pequeno que não esteja tão comprovado ainda assim no mercado em questões de valor, ok? Então, aqui para valor de mercado eu vou usar o filtro, ó, filtrar por condição mais uma vez e utilizar o filtro maior que, ou seja, eu só vou querer fundos que tenham aí um valor de mercado, por exemplo, maior do que R$700 mil. Então aqui, ó, já coloquei R$700 mil, vou dar um OK mais uma vez e aí agora percebam, a gente só vai ter 8 fundos aqui nessa contagem, porque segregando apenas por esses únicos 3 indicadores que são o Dividend Yield, PVP e valor de mercado, a gente já teve aqui que de quase 400 fundos a gente passou para apenas 8. E esses 8 fundos aqui estão de acordo com os preceitos, né, que a gente estipulou aqui em relação a todos esses filtros, o que confere a eles ainda mais qualidade, certo? Olha que top, cara, não, olha que top o que você tá aprendendo aqui, pô, na moral, isso aqui, como eu falei, é conteúdo, pô, de curso pago, mas que eu trago aqui para vocês de graça, então dá uma moralzinha e se inscreve aí, pô. E aqui agora ainda é o que é que a gente pode fazer? A gente pode sair aqui dando notas, né, entre aspas aqui os fundos, para que a gente possa saber qual deles apresenta maior oportunidade em relação a, sei lá, Dividend Yield, PVP e as características que vocês julgarem serem importantes para vocês, ok? No meu caso, eu vou usar aqui apenas o Dividend Yield e o PVP para essa questão de notas, ok? Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais uma tabela para essa questão das notas. Então, aqui eu vou colocar o nome do papel, o Dividend Yield, o PVP e aqui, né, o total, entre aspas, da nossa votação. Então, ok, ó, vou pegar aqui
Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nos papéis que a gente tem, né? Jogar aqui nessa coluna. E aí começar a ranquear eles de acordo com o Dividend Yield e PVP, fechado? Então, ó, eu venho aqui na coluna de Dividend Yield e vou dar um classificar aqui, ó, de Z a A. Então, ele vai trazer pra gente os fundos com maior Dividend Yield até os fundos com menor Dividend Yield. Eu vou até copiar essa ordem aqui para ficar um pouco mais fácil pra gente. Beleza, já joguei aqui para ficar um pouco mais fácil. Como a gente tem 8 fundos, eu vou dar notas de 1 a 8, certo? Então, esse aqui eu vou dar nota 8, esse aqui 7, 6 e por aí vai. Até o último aqui, né, que é o BTCI, que vai receber a nota 1 em relação ao Dividend Yield. E agora a gente pode trazer também o PVP. E aqui no PVP a gente vai trazer na ordem inversa, né, do menor para o maior. Dessa forma, por PVP, a gente pode ver que quem tem o menor PVP aqui, né, no caso é o CPTS. Então, vamos dar aqui nota 8 para ele. Agora MCRE, nota 7. E aqui os outros, né, ambos com o PVP 0,9, eu vou dar as outras notas, né, 6, 5 e 4, por exemplo. Agora, nota 3 para o VRTA e 2 e 1 aqui para XPCI e BTCI. Agora, a gente pode fazer o seguinte, pode vir aqui no total, né, dar um igual soma, né, a função soma e somar essas duas células aqui, né, de Dividend Yield e PVP e replicar aqui para todas as outras. Então, para que eu possa fazer mais um ranking aqui, né, é só a gente vir aqui na coluna K, por exemplo, que é onde está o total. Boa, clicar aqui na coluna K e mais uma vez classificar aqui, ó, de Z a A. E aí, a gente vai ter aqui a classificação total, né, com o total que a gente estipulou de Dividend Yield e PVP e aqui a classificação de cada um desses fundos, ok? Então, essa aqui eu diria que é a parte mais quantitativa da análise, né? E a partir daqui, a partir desses filtros que a gente fez, a gente vai ter agora uma análise qualitativa, porque a gente vai precisar, né, claro, abrir aqui os relatórios desses fundos e descobrir qual deles, de acordo também com os aspectos que a gente queira, são os melhores. E é claro que eu já fiz todo esse trabalho de casa, né? Então, eu já analisei todos esses 8 fundos, né? O que eu percebi foi que fundos como o RECR, VGIP e também o VRTA são fundos muito arriscados, ou seja, eles são fundos high yield, enquanto eu procuro para minha carteira um fundo high grade, que é um fundo ali que possui um risco de crédito um pouco menor. Então, dessa lista aqui, a gente já vai excluir, por exemplo, o RECR, né? Eu vou dar aqui um excluir linha, também vou excluir o VGIP e, como eu falei, o VRTA, né? Sobrando assim apenas esses 5 fundos aqui, né? E o que acontece? O MCRE e o CPTS são FOFs, né? Ou seja, eles são fundos de fundos. Eles têm na sua composição muito do seu patrimônio líquido outros fundos imobiliários. E eu procuro aqui um ativo que seja exclusivamente um fundo de papel. Então, MCRE e CPTS eu também vou excluir. Vou aqui e excluir as linhas selecionadas. Então, me restaram apenas 3 fundos, que são o CVBI, o XPCI e o BTCI. Dessa forma, o que a gente vai ter aqui agora é uma análise um pouco que mais qualitativa, né? Ainda quantitativa, eu sei com números e tudo mais, mas agora eu vou trazer para vocês os aspectos que eu levo em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário de papel. Quem são os credores do fundo, quais são as taxas acordadas, quais CRIs estão inadimplentes e por aí vai. Tudo isso é o que eu levo em consideração na hora de escolher um fundo de papel, para determinar mais uma vez ali o risco e retorno. Então, de acordo aqui com o que a gente viu, por exemplo, o fundo que estaria ali em maior oportunidade seria o CVBI, né? Porque ele tem aqui um total de 12, né, nessa somatória, enquanto depois veria o XPCI e o BTCI. Então vamos agora ranquear outros aspectos aqui em relação ao risco e retorno desses caras. E como é que a gente pode ver isso, né? Através do relatório de cada um desses fundos, de acordo com os aspectos que eu falei um pouco atrás, né? Sobre quais são os seus devedores, as taxas, se ele é um pouco mais high yield, um pouco mais middle risk ou então high grade, ok? Então eu já vou aqui notar as informações de cada um para que a gente possa, mais uma vez, trazer um pouco de números para nossa análise e ver o que é que faz mais sentido, ok? Então, eu vou notar aqui, ó, por exemplo, CVBI, BTCI e XPCI. E aqui, né, eu vou notar aqui os dados de cada um, fechado? E quais seriam esses dados? Como eu falei, uma parte importantíssima aqui dos fundos de papéis são os devedores e também as garantias dos CRIs. É claro também que relacionado a vários outros pontos, como exposição a cada devedor, entre outros, ok? E um dos pontos que nos faz perceber se um FII de papel é ou não mais arriscado que o outro é justamente aqui a taxa de aquisição dos títulos. Como a gente pode ver aqui no CVBI, a gente tem que a taxa média que o fundo adquiriu os títulos de IPCA+, foram de 8,27 e de CDI de 5,29, ou seja, quanto mais altas essas taxas, maior também é o risco implícito em cada um desses fundos. Então eu vou notar aqui, ó, do CVBI essas taxas. Vou trazer aqui IPCA e também CDI, né, para cada um desses fundos. Então, como a gente viu ali para o CVBI, né, a gente tinha 8,27 de taxa média para títulos de IPCA e 5,29 para títulos de CDI. Então
Então vamos trazer agora esse número para o BTCI e também para o XPCI. Aqui nos dois relatórios a gente tem aqui, ó, para o BTCI, né, em relação à sua cota a mercado, que seria aqui, ó, IPCA mais 9,9 e CDI mais 1, já vou anotar aqui também para esse cara. 9,9% e CDI mais 1%. Agora vamos para o XPCI e ver quais as taxas dele, né? Boa. Aqui a gente tem, ó, a taxa média de aquisição, né? Que nesse caso é 6,79 para IPCA e 2,7 para CDI. Ou seja, os CRIs desse fundo, a média deles são de IPCA mais 6 e CDI mais 2,7. Então vamos notar aqui também na nossa tabelinha. 6,79% e 2,7% para CDI. Então aqui a gente já pode ver que em relação ao IPCA, o XPCI tem a menor taxa, né? O que traz para ele também um possível menor risco, enquanto que o CVBI tem 8,27, BTCI 9,9. E já aqui nos CRIs a gente pode ver também que o XPCI ele ficou em segundo, né? Atrás aqui, por exemplo, do BTCI, que tem a taxa de CDI mais 1, e aqui no CVBI a gente tem 5,29 para CRIs atrelados ao CDI. Então, com base aqui nesses dados também, a gente já consegue ver mais ou menos ali a faixa de risco de cada um desses fundos e o que pode caracterizar para eles, né, um perfil um pouco mais arriscado e um perfil um pouco menos arrojado, né? Outro indicador que a gente pode trazer aqui também para facilitar essa nossa análise é o indicador chamado LTV. Nesse vídeo aqui eu explico o que é o LTV, mas basicamente são as garantias, né, que são acordadas ali com os CRIs, ok? Então, quanto menor o LTV, melhor, porque assim o fundo terá mais garantias num potencial ali calote vindo da empresa. Então, quanto menor esse LTV, maiores são as garantias do fundo no caso da inadimplência. Então, eu vou trazer aqui também esse outro indicador que é super importante, né? Então, aqui, ó, para LTV, vou buscar aqui também o de cada fundo. Para o XPCI, a gente pode ver que o LTV médio dele é de 52%, né? Então, mais uma vez aqui, ó, vou trazer para o XPCI aqui, ó, 52%. Agora, no BTCI, né, no relatório do BTCI, eles não deixam explícito aqui em nenhuma parte o LTV explícito médio das operações, apenas no XPCI e no CVBI. Aqui no CVBI a gente tem que o LTV médio é de 62%. Então vamos trazer aqui também para a nossa tela aqui, né, ó, 62%. Então, né, a gente pode ver aqui que o LTV do XPCI ele é menor. Mas tá ainda o caso aqui do BTCI que ele não trouxe para a gente. Não é que ele não trouxe, né? Ele só não trouxe aí a sua média. Só que vocês podem vir aqui no relatório e em todos os relatórios dos FIIs de papéis vocês vão encontrar esse tipo de informação aqui, ó, na parte do portfólio, né, onde eles vão mostrar todos os CRIs. Eles trazem aqui as garantias, né, de cada CRI, e aqui eles trazem alguns dos LTVs de cada um desses CRIs do fundo, ok? No caso aqui do BTCI, eles trazem para alguns e outros não, então ficou um pouco obscura essa parte, mas para os outros dois a gente já teve, né? Então, como a gente pode ver, o XPCI é o fundo que apresenta aqui a maior segurança, né, em relação aos indicadores das dívidas que ele emite. É claro que a gente também tem que levar em consideração dividend yield de todos esses fundos, e eu também levei em consideração na hora da análise, só não vou trazer aqui para não ficar tão extenso assim o vídeo, mas o CVBI ele tem o maior dividend yield, depois o XPCI e por último o BTCI. E justamente por isso, né, se a gente for ver aqui, o CVBI é um dos que apresenta o maior risco, então também por isso o maior dividendo, né? Não existe almoço grátis, né? E é claro, eu analisei mais profundamente cada um desses caras aqui, né, separadamente. Não vai dar para trazer todos os aspectos aqui dentro desse vídeo, né, dos três fundos, mas esses indicadores aqui, eles mostram pra gente de forma fidedigna como é que tá aqui a situação de cada fundo. O XPCI, ele possui os melhores devedores alocados ali em setores um pouco mais estratégicos, enquanto que o CVBI, por exemplo, ele paga mais dividendos, no entanto também ele confere um maior risco, porque alguns dos clientes do portfólio do CVBI não tem toda a qualidade que existe aqui nos fundos do BTCI e do XPCI, por exemplo. Então, hoje, a minha decisão aqui de escolha, né, vai ser o XPCI, por conta de todos esses pontos que eu mostrei, por conta também de dividendos e também por valorização, que eu posso até aqui trazer para vocês, por exemplo, ó, em questões de rentabilidade mesmo, o CVBI, ele tem aí 1% mais ou menos, né, de vantagem em relação ao XPCI, e ambos os dois, né, estão performando bem melhor do que o BTCI ao longo do tempo. Então a gente tem ali uma diferença mais ou menos de 1%, um pouquinho por cento, né, para os dois fundos aí que encabeçam essa lista. Só que eu, né, de acordo com o meu perfil, eu prefiro me expor ao XPCI ao invés do CVBI. De acordo, é claro, com toda a análise que eu fiz previamente e também com esses indicadores
indicadores e análise que eu trouxe aqui para vocês, né? Também com base em todos os filtros e por aí vai. Então, eu vou esperar que o mercado abrir para que eu possa fazer as operações, a operação de compra aqui, né, do XPCI e mostrar tudo para vocês no detalhe. Então, perfeito aqui, ó, o mercado já abriu, inclusive o XPCI também já está selecionado. Eu vou comprar aqui pro aporte de hoje, o mesmo que eu vendi no vídeo passado, né? Então, já aconselho mais uma vez que vocês vejam esse vídeo, porque tá bem legal e vocês também vão entender meu racional na hora da venda de algum ativo, fechado? Vou colocar aqui mais ou menos umas 15, deixa eu ver, 17 cotas, isso. 17 cotas, né? Que vai ser mais ou menos ali o valor que eu vendi no vídeo passado do outro fundo imobiliário, né? Que foi em torno dos R$1.400, né? 1.388. Então, vou jogar aqui um comprar mercado mesmo, já que a ordem é pequena, né? Colocar aqui a senha. Então, boa, né? A ordem já está executada aqui, né? Já vamos ver aqui o preço médio, né? Boa. Com um preço médio de 81,61. Então, para o aporte de hoje seria isso, né? Para os próximos vídeos eu vou trazer também mais novos aportes. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Onde eu trouxe todo esse racional, todos os filtros, indicadores e por aí vai, de como eu analiso os fundos imobiliários. E é claro, eu mostrei para vocês aqui na prática, né, o que eu faço com o meu dinheiro. E é isso basicamente que eu faço aqui no canal, né? Eu mostro onde eu aloco meu dinheiro, tento passar alguma experiência para vocês ao longo desses anos investindo e trazer também algum ensinamento. Então, se esse vídeo agregou para você de alguma forma, eu peço que por favor você se inscreva aqui, deixe o like e compartilhe também com mais pessoas para que vocês possam ajudar aí o canal a crescer e alcançar ainda mais público e fortalecer ainda mais essa comunidade, beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos e também próximas análises e aportes, ok? Então valeu, tamo junto e bons investimentos!